Luiz Armando, para começar, cadê o prefeito Wagner? Boa tarde para você. Boa tarde, Léo. O prefeito, voluntariamente, né, ou seja, ele terminou criando motivos para essa pergunta, né? Onde está o prefeito, né? Onde estaria o prefeito? Isso, evidentemente, que se estende à sua administração, como aproveitou muito bem, de forma muito bem, o candidato, o deputado Jorge Frederico. Agora, Léo, é um direito do candidato participar ou não participar de debates eleitorais. A lei permite que ele não vá, assim como a lei permite que ele vá. Agora, para a democracia, é um ponto negativo a não participação de debates eleitorais, porque transparece para o eleitor, para o cidadão comum, que o prefeito tem medo de alguma coisa, de ser perguntado sobre alguma coisa. E se um agente político não enfrenta com transparência as funções do cargo, então, certamente, ele não teria condições de exercer esse cargo. Ou seja, um prefeito que não comparece a um debate, não só em Araguaína, em qualquer, no Brasil, um prefeito que não comparece a um debate, ele certamente ele brecha para que a população pense dessa forma. Ou seja, se o prefeito, o gestor, que está ali à frente da coisa pública, como Araguaína, uma cidade, é o segundo maior PIB do estado do Tocantins, ali com 118 mil eleitores, só tem menos eleitores que Palmas, e uma população de quase 180 mil, se o prefeito que está no exercício, que quer ser candidato à reeleição, não vem a público num debate democrático e transparente como esse, para explicar e explicar-se, então realmente dá caminho para que o eleitor e o cidadão comum da cidade, pessoal, por que será que o prefeito não foi? Né? É porque ele acha que já ganhou, ou seja, esse já ganhou é maior do que o compromisso dele com a cidade, com a população, com a transparência na coisa pública. Ele não poderia ser indagado sobre alguma coisa, por quê? Né? Então, essas questões, elas pululam no ar, nesse vácuo da não participação dele, o Wagner, no debate, né? Evidentemente que isso tem consequência eleitoral. Normalmente, quando está tudo bem, é natural que a gente aproveite esses espaços, porque você tem mais possibilidades de mostrar aquilo que você fez, né? Então, captando aí um trecho do que o Luiz Armando comentou, exatamente seria uma oportunidade até de visibilidade maior daquelas ações. Então, quando a pessoa realmente não traz isso à tona, mesmo tendo a oportunidade, realmente a população fica sem obter algumas respostas. Além disso, né, o Luiz Armando, outros assuntos que interessam muito aí, que carecem de esclarecimentos. Sim, dentre eles, veja bem, a Araguaína vai ser a disputa em Araguaína vai ser um ponto muito importante para a campanha de 2026. Então, se o grupo do Wagner influenciou o prefeito a não participar, assim, foi uma perda, porque o candidato do Republicanos, por exemplo, que faz parte de um outro grupo, que é o grupo em oposição ao prefeito, então ele nadou de braçadas lá no tempo que ele teve disponível na televisão. Temos aqui dois polos, né? O Ronaldo Dimas e o Wanderlei Barbosa do outro, né? Então o Wanderlei Barbosa, que deu como se diz aí na linguagem, uma lapada no Ronaldo Dimas na última eleição, né? E o Ronaldo Dimas buscando aí ressuscitar politicamente, com esse aval agora do Wagner. Lembrando que o Wagner foi secretário do Ronaldo Dimas e foi o candidato do Ronaldo Dimas na primeira eleição que Wagner, disputou, né, que foi em 2020. Né? Então, foi o Ronaldo Dimas, que foi o cabo eleitoral mais forte, dada a sua administração na cidade, a sua experiência na política, para que Wagner saísse vencedor lá em 2020, né? Teve aquela obra Via Lago, que influenciou muito, né? Mas o fato é que o grupo do Wagner já está aí desde 2008 comandando a cidade, ou seja, são 12 anos comandando a cidade e que o Wagner se propõe a ficar mais 4, então aí seriam 16 anos do grupo do Ronaldo Dimas à frente da prefeitura da cidade. A pergunta vale a pena manter? E isso é que está em jogo aí quando o candidato não vai a um debate como esse, viu, Léo? Bom, já que a gente está nesse assunto, eu queria te perguntar sobre a desenvoltura do candidato Jorge Frederico, né? Mas primeiro tem um vídeo aqui, nós temos um recorte, vamos acompanhar de casa. O ponto é infraestrutura. Araguaína precisa fazer com que o trânsito do centro da cidade, principalmente dos caminhões pesados, eles sejam desviados.
Nós temos a parte do anel viário, que eu citei aqui, que vai tirar o trânsito do Daiara, que liga até a Jacuba, a duplicação importante da Avenida Castelo Branco, fazendo com que aquele trânsito ali, ele possa se locomover melhor, fazer com que as obras aconteçam de fato. Quando a gente fala de infraestrutura, o ex-prefeito deixou para o atual prefeito 500 milhões de reais em caixa. Quem tem dúvida, vai lá no Google e confira, e também daqui a pouco eu vou subir nas minhas redes sociais. Ele declarou que deixou 500 milhões de reais. Talvez o candidato adversário não está aqui, porque ele não gostaria que eu fizesse essa pergunta. O ex-prefeito deixou 500 milhões de reais para a infraestrutura, depois ele pegou mais 200, depois pegou mais cerca de 70 milhões. E as obras, como a obra da Via Norte, que já estava alçada, já estava licitada, ele passou 3 anos com ela parada e só agora, em época de eleição, ele dá andamento a ela. São obras dessa natureza que nós não vamos deixar com que aconteça. Quando a gente trata de infraestrutura, eu preciso lembrar que tem 2 obras importantes que eles não dão conta de entregar. Uma, eu vou lá na Vila Azul, que é um colégio de tempo integral, que já está lá há 8 anos e ele não consegue entregar. Outra no Araguaína Sul, que já era cerca de 1 ano para ser entregue. E eu vou lembrar do mais primordial, quando trata de infraestrutura, e vai lá no turismo, vai lá na economia, o aeroporto de Araguaína. A cada 3 meses, nós estamos vendo uma promessa do prefeito que está aí, que ele não consegue entregar. É uma década de um aeroporto em crise. Isso tudo é infraestrutura. E nós vamos investir. Obras com o Jorge, vai ser obras que têm início, meio e fim. O que eles querem é empregar de que o Jorge vai ganhar a eleição e vai parar obras. Estão enganados. Todas as obras eu vou dar andamento. Todas as obras eu vou entregar todas, independente de quem seja o pai da criança. O deputado que trouxe a obra, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com que Araguaína receba obras de forma acelerada. Eu conheço os 4 cantos de Araguaína, eu sei o que Araguaína precisa, de uma infraestrutura de fato, que o Daiara 2 funcione. Nós levamos o asfalto ao Daiara e a prefeitura não deixou o governo do estado terminar de fazer aquele asfalto, mas nós, em parceria com o governo, vamos entregar toda a infraestrutura do parque industrial, vamos fazer com que os bairros de Araguaína, que ele prometeu que iria entregar todos os bairros asfaltados, você que está me vendo aí, você que está me assistindo, sabe que não foi verdade. Por isso ele está correndo do debate. E nós vamos fazer com que essas obras acelerem. Eu tenho uma parceria de cerca de 20 deputados estaduais. Eu tenho parceria dos deputados federais Vicentinho, Ricardo Aires, Lázaro Botelho. Nós vamos buscar os recursos que Araguaína precisa para que as obras aconteçam com início, meio e fim. Nada de obra parada comigo. Sim. Bom, esse foi um recorte, então, do momento em que ele debatia e falava ali sobre o tema infraestrutura. Muito se fala em infraestrutura em Araguaína por parte dessas últimas administrações, mas ao ver o Jorge analisar essa fala, a gente vê que ainda tem muitos gargalos. O que você achou, então, da desenvoltura do Jorge nessa entrevista? Ele estava preparado, Luiz? Olha, Léo, ele estava preparado. Ele é uma pessoa que tem uma fluência, né, de retórica, fluência na retórica, né? E também está na política desde 2004, né, Léo? O Jorge Frederico, a primeira candidatura dele a vereador em Araguaína foi em 2004, então tem 20 anos aí que ele está na sua trajetória política, né? E o Wagner tem apenas 4 anos aí que está na política, então assim, há uma diferença muito grande nessa questão de tratamento da informação na questão do projeto político, né? Desculpe. Agora, o que pega bem aí, Léo, assim, é que o Wagner, ele conseguiu reunir do seu lado partidos grandes, claro, partido de uma linha do bolsonarismo, que é a União Brasil, o PL do senador Eduardo Gomes, só aí tem 2 senadores, né? Então, o PP, né? Aliás, o PP está com o Jorge Frederico. Então é o seguinte, e do outro lado, o Jorge Frederico conseguiu o Helenil da Penha, que foi o candidato que por pouco, que disputou com o Wagner na última eleição, ou seja, o Helenil saiu com quase 37% dos votos. Sim. Na eleição de 2020, ou seja, é um ativo e tanto, que o Helenil levou agora, pelo progressista, ele está no progressista, ele levou agora para o lado de Jorge Frederico, né? Ou seja, a parte do MDB que estava, que é do Helenil da Penha, né? Que ele foi candidato pelo MDB, agora em 2022, então essa parte, esse ativo, ele está levando lá para a chapa para a coligação do Jorge Frederico. Então,
um ativo muito relevante. Até porque, do lado do Wagner, manteve aquele grupo que sempre está ao lado do Ronaldo Dimas, ou seja, o Wagner está com um grupo que sempre esteve ali em Araguaína. E o Jorge Frederico pegou a fatia do MDB. Então, assim, vai ser uma disputa realmente, eu acho que vai ser uma disputa voto a voto, diferente do que indica aí as pesquisas, e pesquisa é pesquisa, né, Léo? Voto é voto, o cidadão é eleito com o que sai nas urnas, né? Então, agora o Wagner também é outra questão, o deputado falou em obras aí, até o ano passado discutia-se muito a questão do Wagner, ou seja, tinha muita obra na cidade, que era do governo, e o Wagner, ele divulgava como se fosse obra da prefeitura. Inclusive, isso provocou até uma nota do governo do estado, informando que não, aquela obra não tinha nada com a prefeitura, aquela obra era uma obra do governo. Ou seja, então o governo naquela época já estava fazendo obra lá, tentando criar ativos para um possível candidato, e o Wagner já estava tentando pegar esse ativo do governo na cidade. Então já vem de muito tempo essa disputa. O Wagner chegou até a dizer, depois que ele é aliado do Palácio, ele mudou de partido, foi para a União Brasil e começou a dizer que era aliado do Vanderlei Barbosa, quando a gente sabe que não era, nunca foi, né? Então, o aliado do Vanderlei lá é o Jorge Frederico. Eles têm uma relação, além de uma relação política, existe uma relação até de afeto, conforme se sabe aí, de a relação de amizade entre o Vanderlei Barbosa, o governador, e o deputado Jorge Frederico. Então, lá não há nenhuma situação em que o Wagner, que nasceu e cresceu ali com o Ronaldo Dimas, o adversário de Vanderlei Barbosa, na eleição de 2022, tenha alguma ligação com o Vanderlei. Bom, outros assuntos também que o Jorge comentou durante então essa entrevista, ele falou que tem em Araguaína mais de 100 mil pessoas sem saneamento, falou ainda sobre a questão também das denúncias de assédio sexual que não foram apuradas aí devidamente pelo atual prefeito. Ele também denunciou o prefeito na questão de ter criado uma secretaria da mulher apenas agora durante as eleições. Falou que vai acabar também com a fábrica de multas e, reincidentemente, falou aí também com a população de que o prefeito teria corrido do debate, que queria realizar esses questionamentos a ele. Estratégia de cada um e, claro, a gente vê agora também, após o andamento da carruagem, como é que fica a situação. Mas não dá para falar em nenhuma cidade do estado ainda, o já ganhou, não é, ô Luiz? Nenhuma cidade do estado deve falar já ganhou. Aliás, em estado nenhum, né, Léo? Aliás, esse questão do já ganhou é um problema sério para os candidatos, principalmente os candidatos os novatos, né, os candidatos menos experientes. Eles se empolgam demais e já começam com já ganhou, e a população às vezes tem um retorno inverso, ou seja, às vezes ela não raro ela não gostar da pessoa falar do já ganhou, ou seja, porque dá indicativo de prepotência, né? Então aí o eleitor pensa assim, já que ele já ganhou, eu não preciso do meu voto. Vou ajudar isso aqui, pelo menos, para ter mais um votinho. E aí o candidato sai perdendo, né? Eles dizem que no Japão, essa questão de não participação do debate inclusive, um reflexo desse já ganhou. Ou seja, o candidato vê que não precisa mais do debate, não precisa mais enfrentar esse desafio, enfrentar questionamentos, né? Porque tem medo de perder o que ele acha que tem, e às vezes ele não tem. Bom, voltando agora, saindo de Araguaína e voltando aqui para Palmas, como é que você está vendo, então, o trabalho do governo com relação à candidatura da professora Jana, tendo em vista que o governo, então, indicou apoio a ela, né? E está realmente realizando eventos para que isso seja massificado, pedindo votos para a candidata? Ô, Léo, o governo não pode ter candidato, né? O governador, o Vanderlei Barbosa, tem direito legal de ter um candidato e apoiar um candidato. O governo não pode ter candidato, nunca pôde, né? Agora, e aí ele termina ficando refém de muitas situações que, às vezes, o governador, o Vanderlei, ele não tenha controle, né? Ou seja, a militância faz muita bobagem em todas as campanhas eleitorais. Essa semana, esses dias, por exemplo, de ontem para hoje, nas redes sociais, muita discussão sobre uma espécie de convocação que o governo teria feito, supostamente teria feito, para que os chefes, né, aqueles que têm cargo comissionado e função comissionada, participassem de uma reunião ontem à noite, no Ayandu, aquela casa de eventos aqui em Palmas, uma reunião política da deputada Janade, com a participação do governador Vanderlei Barbosa. Inclusive, a agenda do governador, a agenda
da Jana de ontem, que a gente divulgou aqui, estava lá realmente o compromisso do governador com a campanha da deputada. Nada ilegal. Agora, a convocação, sim, seria ilegal. Convocação seria ilegal. Eu conversei com o secretário de comunicação do governo, o jornalista Márcio Rocha, nesta manhã. Ele reiterou que o governo não convocou e que o governo teria apenas convidado, né, aqueles aliados que tivesse afinidade aí com a candidatura da deputada Janaide Valcari, e que isso ficou comprovado, que na própria reunião política lá no Manhandô, diz que o governador teria sido ovacionado lá pelos servidores. Na verdade é o seguinte, o governador realmente tem um livre trânsito nos servidores, ele foi o melhor governador que os servidores tiveram nos últimos anos. Pode ter equívoco? Tem, mas ele que conseguiu pagar aquele negócio dos passivos, resolver aquela questão do passivo, está pagando antecipadamente, daqui a um dia está pagando dia 20 de cada mês. Então, assim, ele tem cumprido até mais com os servidores públicos. Então, nada natural, mais natural que ele convidasse. Agora, esse negócio de convite com convocação gera realmente um problema. E aí o Ministério Público teria que agir. Eu conversei com um promotor público nesta terça-feira, ele disse, Luiz, se aquilo for confirmado, se aquilo for uma convocação mesmo, se descobrirem a pessoa que girou no grupo essa convocação, se essa pessoa for do governo, realmente o Ministério Público tem que entrar. Me disse esse promotor hoje. Agora, o secretário de comunicação disse que não sabe ainda quem foi que fez girar essa convocação, porque na verdade, segundo ele, era um convite e que foi só em um grupo, mas evidentemente que na rede social ela se espalha. Então, o que tem que acontecer é o seguinte, tanto o Vanderlei Barbosa como a campanha de Janaide tem que ter prudência nessas questões, né? Senão pode dar uma coisa mais séria, pode influenciar no resultado, e aí o Ministério Público Eleitoral é obrigado a entrar. Bom, tá certo, então 13 horas mais 30 minutos. Olha, Luiz, agora vamos lá para o sul do estado. A coligação, a força que vem do povo, do deputado estadual Eduardo Fortes, que é candidato pelo PSD, que não compareceu ao debate do SBT, ele anunciou então hoje ter ingressado com uma ação de investigação judicial eleitoral contra a campanha, a reeleição da prefeita Josi Nunes, né, do União Brasil. A chapa de oposição alega ter identificado abuso do poder político e econômico e uma série de ações citando o uso de perfil pessoal nas redes, segundo eles aí, para divulgação de propaganda institucional na pré-campanha. Se essas situações tiverem acontecido, é fácil, claro, de identificar, mas eu vi agora que o Eduardo Fortes começou a preocupar um pouquinho também com relação aí à concorrência com a prefeitura, tendo visto que dias atrás ele estava mais despreocupado, vamos dizer assim, devido a uma pesquisa interna que eles tinham que mostrava ele ali, bem à frente das pesquisas. Como é que você vê agora essa entrada dele na justiça, tentando barrar a candidatura da Josi? O Léo, que a questão está começando a pegar, né? Aliás, já pegou, né? As pesquisas de intenção de voto que têm aparecido aí, pesquisa circunstancial, evidentemente, não é voto, pesquisa não é voto, viu, gente? Tem mostrado a prefeita, que a prefeita tenha fez uma reviravolta na campanha eleitoral. No ano passado, o deputado Eduardo Fortes era o preferido aí do eleitorado. Desde o ano passado, a gente comentou muito isso aqui. E agora parece que a prefeita tirou o pé do chão, começou a andar e fez obra na cidade, que a população realmente está sentindo a administração, que a administração merece mais 4 anos, né? Eu passo ali em Gurupi uma vez por mês ali. Eu passei, inclusive, esse final de semana, estive lá esse final de semana. A cidade realmente mudou muito, Léo, nos últimos meses. E a prefeita conseguiu transferir essa coisa aí para a campanha eleitoral. Então, o Eduardo, na verdade, ele está começando a achar que tem que se movimentar, né? Começando a não deixar passar oportunidades como deixou passar no SBT, né? Então, assim, ele está procurando. Agora, a ação de investigação eleitoral, como colocado, tem pouca influência na campanha eleitoral, viu, velho? É mais a sua movimentação mesmo, é aquela guerra de movimentos, né? Porque a gente não tem visto aí da prefeita excessos na campanha eleitoral, pelo menos naquilo que a gente tem acompanhado, rede social, propaganda de TV, movimento, ela não tem praticado excessos aí na campanha eleitoral, porque abuso de poder econômico e político são muito claros na tipificação, tanto na legislação eleitoral como na legislação penal. Então, eu ainda não vi
nada assim tão exagerado aí na campanha, nem da Josi Nunes e nem na campanha do Eduardo Fortes. Como o Eduardo que está reagindo, ele está sentindo, então, a reação do eleitor. Porque a gente via um Eduardo mais tranquilo aí no início ali, na pré-campanha, o início da campanha, um Eduardo Fortes mais tranquilo ali, sem se preocupar tanto, né? Porque realmente havia, segundo pesquisas internas deles, uma superioridade em votos com relação à preferência do eleitor, mas agora com a avançada da carruagem, tudo vai ficando ali mais próximo, como a gente vê também diferenças em outras cidades aí, e agora, claro, cada um se preocupando. No caso do Eduardo, se ele tiver realmente tudo isso à mão e realmente se caracterizar como um tipo de crime eleitoral, claro que a justiça vai acatar. O grupo de Eduardo, então, ele busca a cassação da Josi, nesse caso, e do vice também, que é o Adailton Fonseca, do PL. Os dois, então, sairiam da disputa e ele teria mais tranquilidade para seguir na campanha também. Ô, Léo, há outro recorte nessa questão de Grupi. Há outra briga em jogo. Há a Josi Nunes contra o prefeito anterior, que é o Laurez Moreira, né? Então, o vice do Eduardo Fortes é filho do vice-governador Laurez Moreira, que administrou a prefeitura de Grupi por 8 anos. Entregou e perdeu as eleições, o seu candidato, o Gutierrez, perdeu as eleições justamente para a Josi Nunes. Então, agora, a mim me parece, é como se fosse uma revanche das eleições de 2020, quando a Josi venceu o candidato do ex-prefeito Laurez Moreira. Bom, Luiz Armando comentando então os assuntos políticos aqui dentro do Norte Eleições 2024. Luiz, tem algo interessante para acontecer agora nas próximas 24 horas? Está todo mundo meio quieto, estão aguardando o desenrolar. Estou vendo que já tem muitas campanhas que saíram às ruas também, inclusive com aqueles famosos cabos eleitorais que a gente não via há bastante tempo, mas a legislação também, ela autoriza a contratação dessas pessoas para assessoria dos candidatos, né? Ainda temos aí tudo registrado, é claro, aqueles famosos cabos eleitorais que já começaram também a fazer movimento nas ruas da cidade. Mas já tem gente aí sendo punido por propaganda irregular, né? Tem tipo de propaganda que você não pode fazer. Por exemplo, você não pode outdoor, né? Outdoor tem as dimensões do outdoor, né? Você não pode colocar cartaz em poste, em muro, né? Então já tem gente aí, a Justiça Eleitoral já está punindo pessoas nesse aspecto. Se acompanhar no TR, já tem pessoas sendo punidas nesse aspecto, inclusive jornalistas. Então, assim, a Justiça Eleitoral, pelo que eu estou vendo, está muito atenta a essa questão, né, ao uso indevido de instrumentos eleitorais, porque isso termina favorecendo a desigualdade nos candidatos, ou seja, alguns, enquanto uns cumprem a legislação, outros não cumprem. Então, o que não cumpre, evidentemente, vai levar vantagem, porque ele atua aí sem restrição alguma. Bom, a gente volta amanhã com o Norte Eleições 2024. Luiz, muito obrigado pela sua participação, viu? Amanhã também temos Povo na TV às 11h15 da manhã. Lembrando que a programação da TV Norte Tocantins é toda para você. Às 6h15 da manhã tem o Super Manhã.